Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar e sempre muito bom. E hoje a gente vai falar só sobre futebol. É um momento muito importante para o Vasco da Gama, que vai jogar contra o Cruzeiro. Precisa pelo menos somar um ponto. Toda a pressão em cima do técnico Fábio Carille do Vasco. Se perder, está fora. A sombra do Fernando Diniz está o acompanhando. E a gente tratou disso e falamos, olha, o Fernando Diniz, ele prioriza em ser treinador do Vasco. Fernando Diniz que já teve uma passagem pelo Vasco e não foi muito bem sucedida. Então, agora, segundo informações, a gente volta a confirmar essa informação sobre uma possível chegada do Fernando Diniz ao Vasco da Gama. Agora, eu não sei como que a própria torcida do Vasco ela pode encarar essa volta do Fernando Diniz. Ele que passou pelo Fluminense, fez um trabalho muito bom em 2023, foi campeão da Libertadores, foi também técnico interino da seleção brasileira, não conseguiu desempenhar um bom papel e também não desempenhou o seu trabalho lá no Cruzeiro. Não foi um trabalho bom. Levou o Cruzeiro à final, mas não conseguiu a final da Copa Sul-Americana, foi derrotado pelo Racing, mas é um trabalho muito contestado, né? Todo mundo sempre alega que é o esquema Fernando Diniz. Então o Vasco já tem um jeito de jogar e agora vai ter, caso o Fernando Diniz chegue ao Vasco, o time, né, vai ter que chegar e se readequar à forma de jogar do Fernando Diniz, que muito assim parece, né, que é muito complicado de início para poder compreender. O Santos também está querendo fechar contrato com o Fernando Diniz. Neymar já apoiou essa decisão do Santos em contratá-lo, mas ele está dando preferência ao Vasco porque entende que o Pedrinho tem muito mais hoje pulso no Vasco da Gama e vai fazer com que ele permaneça um bom tempo no cargo para que ele possa chegar e desenvolver o seu trabalho. O que ele quer é tempo, porque ele acha que no Santos não vai ter essa condição. Então, realmente, hoje o Fernando, o Fábio Carille, ele entra em campo pressionado. Mas aí o Fábio Carille pode botar um time alternativo, né? Um time só, no caso, com reserva. Ele não vai cometer essa sandice que ele está pressionado. Ele sabe disso. Ele sabe que a situação dele no Vasco, ela não é confortável. Até agora, quem vem mantendo o técnico é o Pedrinho, né? Que vem ali realmente tentando mantê-lo, porque ele entende que o Vasco precisa de um trabalho feito, de um trabalho, né, um pouco mais até longo. Então, por isso, está mantendo o Fábio Carille no cargo. Mesmo tendo contratado algumas peças, ali das quais o próprio Fábio Carille, ele até pediu, realmente tem o Nuno Moreira, é uma boa contratação, o Garré, mas só o Lloyd Augusto, que ainda continua sendo uma incógnita, né, ali no time do Vasco da Gama. Mas o que acontece? Agora, falando sobre essa questão de você chegar e poupar jogadores, ela tem demonstrado que não funciona muito. Isso não funcionou no jogo do Vasco contra o Corinthians, porque o Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 3-0. Depois o Vasco entrou em campo com o time titular. Foi aquele jogo horroroso, né, do primeiro jogo em São Januário, pela Copa Sul-Americana, acho que foi até pelo o Porto Cabelo, quando o Vasco ganhou somente de 1-0, mas o time estava se arrastando. E o Fluminense também, que poupou seus jogadores, aonde o próprio Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro. O time não foi, o time titular não foi para o Chile. Quem foi para o Chile foi o time reserva, que jogou contra a União Espanhola, empatou em 1-1. Fluminense é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana com 7 pontos, mas a tática que tinha sido apoiada pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, toda a direção e também a comissão técnica, mas o Renato Gaúcho, quer dizer, não funcionou, porque o Fluminense foi derrotado pelo Botafogo por 2-0, aonde no primeiro tempo o Fluminense lembrava e muito
o tempo em que o Fluminense era treinado por Mano Menezes. Quer dizer, e foi um time totalmente sem personalidade. Botafogo, que jogou na quarta-feira com o Universidade, da Argentina, o Estudiante da Argentina. O Botafogo, ele jogou na quarta com os seus titulares e jogou muito bem o jogo dele contra o Fluminense. Então, e mandou no primeiro tempo, aonde o Botafogo até poderia ter ampliado o jogo, o Botafogo poderia ter marcado 4-0. Duas defesas do Fábio e também duas bolas que foram para fora. Então, quer dizer, mas passando rente ali a trave, que poderia ter sido convertido em gols. Então, só no primeiro tempo, o Botafogo poderia ter matado já o jogo com 4-0, e isso o time titular tendo jogado na quarta-feira pela Copa Libertadores contra o Estudiante. E o Fluminense, que poupou os seus jogadores, os titulares, não conseguiram render, tiveram um início do primeiro tempo muito fraco, sem meio de campo, e quer dizer, no segundo tempo, que quando o Renato faz as suas substituições, aí sim um pouco o Fluminense ganha ali a cara do comando técnico do Renato Gaúcho. Mas isso então vai confirmar que os jogadores, quando eles ganham, né, esse tipo de folga, que eles são poupados, que eles não viajam, ou que eles ficam se preparando, isso quer dizer que isso não tem eficiência nenhuma. A eficiência os jogadores estarem sempre competindo, eles pegando sempre ritmo de jogo, mas jogando as competições. Eu acho que esse negócio de poupar jogador já se mostrou que é uma coisa, a não ser se o jogador tiver contundido mesmo, alguma coisa muito forte, ou por parte do departamento médico, então o jogador for vetado, aí você vai lá e poupa, em caso de alguma contusão. Fora isso, o jogador tem que jogar, não importa, tem que jogar. Seja segunda, seja domingo, seja quarta, seja sexta, ele vai ganhando ritmo de jogo, né? E isso vale para qualquer profissional. Você só consegue superar, você só consegue chegar e vencer as limitações quando você vai fazendo a prática do exercício diário daquilo que você está fazendo. Então, você consegue manter até uma superação. Quando você se distancia daquilo que você está fazendo, você tem um esfriamento, isso é uma coisa normal, né? Então, o jogador também funciona desse jeito. Enquanto ele estiver jogando, ele tem ritmo de jogo, ele pega ritmo, né? Ele vai ficar sempre ali, naquele aquecimento. Quando o jogador tem folga ou ele é poupado, por questões até da própria consciência ali e do departamento ali da técnico, o jogador ele acaba esfriando, e foi o que aconteceu. Então, como o Botafogo deitou e rolou no Fluminense e poderia ter matado o jogo, e o Botafogo, ele estava, no caso, como ele jogou na quarta, então, e o time ele jogou titular, ele estava muito mais, se fosse pela tese, ele teria que estar muito mais cansado, muito mais inerte do que o Fluminense. Mas quem estava inerte e quem não viajou e quem não jogou foi o time titular do Fluminense. E o Fluminense estava totalmente, no primeiro tempo, apático e abatido, né? Então, quer dizer, e o Botafogo ganhou o meio de campo no jogo contra o Fluminense. Então, essa história de poupar jogador não funciona. Então, acredito que o Fábio Carille não vai poupar jogador. Outra coisa interessante também é o Vasco conseguir montar ali a zaga, ter ali uma boa cobertura do primeiro volante, até porque não pode acontecer, e é o que muitas pessoas não estão querendo, é que o Gabigol venha marcar gol no Vasco. Porque, olha, né, a situação do jogador, o Cruzeiro também está numa fase meio complicada, está na colocação acima do Vasco, mas também está como, né, o Vasco não está nem tão melhor e também não está também tão pior. Mas todos os times mandantes sempre querem exercer, né, o fator casa em cima do Vasco, coisa que o Vasco muitas vezes não faz, né, de uma forma bem intensa, tem que ser bem intensa. Então, quer dizer, e o Gabigol chegar e marcar contra o Vasco. Então, espero que isso não aconteça. Mas o que todos nós estamos esperando é uma boa atuação do Vasco da Gama, uma atuação convincente, né, e que o Vasco consiga pelo menos trazer um ponto e, se possível, vencer. Se o Vasco vencer, melhor ainda, né? Mas se o Vasco vier com um ponto, também está de bom tamanho. Eu vi a entrevista do Pedrinho, ele falou sobre as declarações do Euriquim. A gente tinha feito aqui, falado sobre essa atuação da oposição, né, essa atuação, como que hoje os grupos vão se colocando dentro do Vasco.
Pedrinho, muito feliz na sua fala, né? Ele, quando fez referência, ele respondeu ali ao Euriquim e falou sobre o seu trabalho, aquilo que ele tem em mente sobre o planejamento do Vasco, mesmo ele vem sendo pressionado para que ele faça contratações e possa até pôr em risco, né, o planejamento do Vasco, uma coisa que não é boa para o Vasco. Então, e o Pedrinho, na entrevista, o bom dele é que ele mostra que ele tem realmente ali a clareza, ele não é uma pessoa de estar rodeando, de estar se escondendo, ele é muito claro, ele é muito objetivo no que fala. O Pedrinho passa realmente uma segurança para o torcedor do Vasco, e o que ele quer, ele está com responsabilidade, tanto financeira, como ele está com responsabilidade também com o time. Então ele não quer comprometer a estrutura financeira para que isso não possa prejudicar o futebol do Vasco e o Vasco num todo. Então, quer dizer, com muita responsabilidade, embora nós tenhamos, né, grupos que estejam atuando para poder desestabilizar o Vasco, porque esses grupos não querem o bem do Vasco. Então, é complicado. Mas aí ele tem que chegar, as contratações que ele vem fazendo não são contratações, do Lorde Augusto pode ser até com atestado, está pagando valores, beleza. Aí estão contestando a situação da base. Então a base do Vasco está sendo muito bem trabalhada, tem uma ótima safra. Você vê, já fazia muito tempo que a gente não estava vendo essa base do Vasco tão boa como ela está ficando agora, né? O Pedrinho está trabalhando o CT do Vasco. Ele só precisa de um pouco mais de tempo, maturação, mas as coisas elas vão caminhar positivamente para o Vasco. Poxa, quem dera se o Pedrinho pudesse continuar, né, no próximo mandato, mais outro mandato, eu tenho certeza que o Vasco iria voltar ao seu tempo de glória, mas de uma glória realmente eterna, com responsabilidade. Não de uma glória que foi efêmera, né, por um período e comprometeu a história do Vasco. O problema todo é esse. O Vasco conquistou? Conquistou. O Vasco tem uma história? Tem. Mas também, infelizmente, devido a certas irresponsabilidades no passado, de forma até financeiras e contratuais, o Vasco passou e está passando pelo que está passando. Muitas coisas que o Vasco enfrentou foi devido a certas responsabilidades que foram cometidas lá no seu passado e o Vasco pagou aqui na frente. Situações que mancharam um pouco da história do Vasco. Então, para que o Vasco possa ter uma história agora bem diferente, bonita, mas também uma história eficaz, né, que ela seja uma história bem realmente presente e perene, então é necessário ter os pés no chão, é necessário ter responsabilidade e é necessário administrar realmente, não pensando em agradar a torcida, né, mas em pensar em estruturar realmente o Vasco, botar o Vasco firmado em uma rocha. É o que o Vasco precisa estar, firmado em uma rocha. É um gigante. O Vasco é um gigante, é muito difícil até de ser administrado, né, mas a gente percebe no Pedrinho que ele quer colocar o Vasco no caminho certo, e não só quer, ele vai colocar o Vasco no caminho certo. Então, é só preciso um pouco de tempo, mas realmente dá para confiar que o futuro do Vasco será muito brilhante, mas será brilhante, mas com uma segurança que vai fazer com que o Vasco esteja voltando à sua glória eterna. Aqui fala Valdeir Carvalho, forte abraço e até uma próxima.